Amados e saudosos irmãos da Primeira Igreja Batista em Viçosa, a graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Apocalipse 22, versículo 21. Agradeço-lhes o convite para vos falar nestes dias de celebração do 44º aniversário de início da obra batista na cidade de Viçosa, Alagoas. Sinto-me honrado e tributo a Deus toda a glória. Parabenizo-os pela vossa perseverança, união e operosidade no reino de Deus, desejando que o sejais cada vez mais até o dia da volta do Senhor Jesus. A todos um forte abraço no amor de Cristo Jesus. O tema da vossa conferência é o cuidado do Senhor, tema este extraído na passagem de João capítulo 10, versículo 11, que diz: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quero refletir sobre esta passagem sobre três aspectos: quem é o Senhor, de quem o Senhor cuida e qual a natureza e o alcance do cuidado do Senhor para com as suas ovelhas. Primeiro, quem é este Senhor? É um ser divino. É isto que significa a expressão inicial deste versículo: eu sou. Eu sou é o equivalente de Javé no Antigo Testamento, que significa Senhor. É o nome através do qual Deus se revelou a Moisés no Antigo Testamento e representa o seu nome por excelência. O Senhor, conforme esta passagem das Escrituras, é um ser divino, é a segunda pessoa de Deus, é o Deus Filho, é Jesus Cristo, que foi enviado pelo Pai como expressão máxima do seu amor para com a humanidade pecadora. É isto que afirmam as passagens de João, capítulo 3, versículo 16, e Romanos, capítulo 5, versículo 8, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Estou citando a Nova Tradução na linguagem de hoje. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Este Jesus é o Deus encarnado, que se fez um de nós, conforme testemunho do profeta João Batista, o maior de todos os profetas. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João capítulo 1, versículo 14. Aliás, uma correção, não profeta João Batista, mas João o apóstolo, foi quem o citou. Continuando, nós temos, ou podemos dizer, este Jesus é o Senhor, é o Deus homem, 100% divino e 100% humano. Este Senhor é aqui chamado pelo próprio Jesus de o bom pastor. Esta metáfora foi usada por Jesus para contrastar a si próprio com os maus e falsos pastores de então, em especial os fariseus, que não cuidavam adequadamente das ovelhas, aqui uma referência ao povo de Deus, antes as abandonavam e entregavam
e as entregavam, melhor dizendo, ao lobo devorador. Considerando que a expressão bom pastor está precedida do artigo definido o ou o, implica que ele, Jesus, é o único bom pastor e que, além dele, não há outro. O outro aspecto que queremos também considerar nessa passagem, o segundo aspecto, é de quem o Senhor cuida. Este Senhor, Jesus Cristo, é o bom pastor e veio cuidar das ovelhas do rebanho do Pai Celestial, perdidas por causa do pecado este em consequência da investida do lobo Satanás, conforme Gênesis capítulo 3. O pecado nos afastou da comunhão com Deus, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. O pecado nos faz viver como ovelhas desgarradas, feridas, caídas em profundos precipícios, à mercê dos perigos ou do perigo dos lobos devoradores. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Isaías capítulo 53, versículo 6. O pecado nos impôs o terrível salário da morte, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Nossa situação como ovelhas era por demais triste, desgarrada, caminhando para a morte, sem nenhuma esperança de salvação por esforço próprio. Se nada fosse feito, todos morreríamos eternamente. No entanto, Deus, no seu gracioso amor, enviou-nos o bom pastor, Jesus Cristo. Há uma viva esperança. O terceiro aspecto que queremos considerar nesta passagem é qual a natureza e o alcance do cuidado do Senhor para com as suas ovelhas. O Senhor Jesus, o bom pastor, afirmou: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, conforme João 10, versículo 11, parte B. O que significa, ou melhor, o que isto significa? Significa que ele, Jesus, cuida tão bem das suas ovelhas a ponto de morrer por elas. Como já vimos, a humanidade pecadora não podia fazer nada para resolver o problema do pecado que a afastava de Deus, a fazia sofrer e, por último, a conduzia à condenação eterna, ou seja, uma eternidade separada de Deus no inferno. Jesus, então, por mando do Pai e por amor a nós, morre na cruz em nosso lugar. É a isto que a teologia chama de morte vicária, substitutiva. É o pastor dando sua vida em substituição à vida da ovelha que o lobo procurava. Morre o pastor, vive a ovelha em virtude desta morte, conforme Taylor, citando Robson no seu comentário ao Evangelho de João, nas páginas 337 a 338. Podemos, então, concluir dizendo o seguinte: o pastor do universo é Deus, conforme o Salmo 23, e ele não deixa faltar nada para as suas ovelhas.
ainda quando estas se rebelam contra ele e, pelo pecado, vivem desgarradas do seu aprisco, debaixo da condenação do pecado, ele provê um bom pastor, Jesus, que, por amor, morre em uma cruz, no lugar de cada uma delas, sofrendo a condenação que as ovelhas mereciam pelos seus pecados. Ele morre para que elas vivam. A ovelha que reconhece o seu pecado, que se arrepende e, pela fé, confessa o seu pecado a Cristo e pede-lhe o perdão, é por ele plenamente perdoada e salva, reconduzida ao aprisco do Pai Celestial. Tu que me vês e ouve, és uma ovelha do Deus Criador, mas precisas ser uma ovelha do Deus Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já foste perdoada e salva por Jesus? Se não, arrepende-te agora e pela fé recebe-o em tua vida como teu bom pastor. Se já o recebeste como teu bom pastor, creias que ele já te deu a vida eterna. Dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. São as palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28, portanto, mesmo capítulo do verso-chave desta reflexão. Procura sempre viver em obediência a Ele, pois assim Ele quer que vivam suas ovelhas. Ele mesmo disse em João 14, 23, aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Entretanto, se você é uma ovelha de Jesus e está afastada do aprisco dele, por favor, volte agora, porque ele te ama e está te esperando de braços abertos para te oferecer os seus cuidados amorosos. Amém. Amém.